Galera, saiu o episódio Retorno de The Walking Dead, temporada 11, parte 2. E eu vou fazer uma análise completa pra vocês. Fala galera, beleza? HI Gamer falando. E bom galera, tô trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é um vídeo muito legal, que vai ser uma análise completa do novo episódio de The Walking Dead, temporada 11, parte 2, episódio 9. Bom galera, no último vídeo que eu gravei foi uma análise de spoilers que saíram, onde eu contei basicamente uma parte do episódio. Mas enfim, eu vou fazer uma análise completinha, beleza? Então bora lá, galera. Continuando de onde nós paramos do episódio 8. A gente consegue ver a Lia disparando aquela arma de fogo de artifício. A Maggie se esconde ali dos fogos de artifício, mas o Reaper acaba se escondendo no mesmo lugar e lutando com ela, mas a Maggie acaba ganhando dele e fazendo ele ser acertado por um dos fogos de artifício e ele acaba explodindo. Depois disso a Maggie vai se escondendo, vai se esconder em um prédio e ela acaba encontrando o Negan e o Elijah e eles acabam conversando um pouquinho e falam que eles precisam cuidar da ferida do Elijah. Então a Maggie acaba levando a galera até a enfermaria, onde por acaso tem uma passagem secreta, onde a Maggie conhece e tal. E a Maggie fala e o Negan pergunta qual que é o plano, e a Maggie fala que eles vão esperar amanhecer e eles vão caçar os Reapers um por um. Mas o Negan não concorda e ele prefere que eles peguem a comida e vão embora de uma vez. Mas a Maggie acaba não concordando porque ela tem medo de que eles possam seguir a galera até Alexandria, ou o fato de que o Daryl e o Gabriel estão sozinhos. Então eles acabam decidindo ficar. E o Carver acaba indo até a enfermaria procurando por eles. Abertura do episódio, a gente consegue ver que o nome do episódio vai ser No Other Way. E bom, galera, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, compartilhando o canal e comentando o que você está achando. Fechou? Então bora continuar. Bom, já de cara a gente consegue ver a gente volta pra Alexandria, a gente vê os zumbis invadindo a casa onde o grupo está. A gente vê a Rosita e a Lydia lutando contra os zumbis, contra a horda de zumbis que está invadindo a casa. Logo em seguida a Diana aparece ali por cima falando que a Judith e a Grace desapareceram. E a Rosita fala pra Diana ficar ali e ajudar elas a derrotar a horda para que elas possam achar as meninas. Bom, depois disso a gente consegue ver já de cara a Judith e a Grace ali no porão. Elas acabam fortificando a porta, colocando umas coisinhas na porta para elas terem um pouquinho mais de tempo, só que não acaba durando uma abertura, acaba sendo feita e os zumbis começam a entrar. Logo em seguida a gente vê Aaron e Jerry juntos ali tentando apagar o fogo do moinho, só que ele fala que a chuva não está ajudando. O Jerry dá a ideia de eles desistirem, mas o Aaron fala que não, que não podem fazer isso e que eles devem tentar uma outra coisa. O Jerry acaba zombando do plano dele, mas acaba fazendo. Depois disso ele reúne o grupo e conversa sobre o que está acontecendo. A galera fala que eles fecharam as aberturas que tem e que eles devem focar no moinho, só que a Magna fala que tem muitos zumbis ali dentro para ter apenas uma brecha. Então eles falam que deve ter mais brechas. Então o Aaron fala que eles têm que se preocupar com o moinho, porque se esse moinho cair, vai abrir uma brecha grande demais para fechar de novo. Então a Connie e a Magna dizem que vão arrumar a brecha, vão encontrar a brecha e fechá-la, e vão cuidar do moinho, e o resto vai cuidar do moinho. Depois disso eles ouvem um barulho estranho de um apito que é da Grace. O Aaron fala que é o sinal de emergência e ele vai correndo ajudar a filha dele. Então o Aaron, na hora da correria, o Aaron só fala: apaguem o fogo, senão podemos perder tudo. Então o grupo entra em ação. Bom, voltando para os Reapers, a gente consegue ver já de cara o Gabriel esperando o momento certo para atravessar um campo aberto. Só que aí, sem ele perceber, tem um Reaper com uma arma apontando para ele. O Daryl acaba impedindo que o Reaper atire no Gabriel, então eles acabam lutando e o Daryl acaba levando a melhor, matando esse Reaper. Depois disso, ele acaba saqueando o corpo desse Reaper que ele matou e a Lia aparece logo em seguida. E ela vê o corpo do amigo e acaba lamentando. Só que aí o Daryl está escondido em uma outra passagem secreta, o que dá a ele a vantagem. Enfim, continuando, a gente volta para Alexandria, onde a gente vê a Judith e a Grace juntas lutando contra os infectados que abriram a porta. Bom, depois de alguns infectados morrerem, a Judith acaba deixando a katana dela cair na água, deixando elas vulneráveis. Depois disso, o Aaron aparece pela janela, quebra a janela, entra como verdadeiro herói, mata geral, quase morre afogado por conta do zumbi, mas acaba derrotando ele. Depois ele consegue manter a Judith e a Grace
consegue mandá-las pro lado de fora e fala pra Judith levar a Grace à segurança primeiro. Só que ele acaba sendo cercado por zumbis e ele tem um plano para resolver isso. Depois disso a gente volta pros Reapers e a gente vê o Gabriel subindo o prédio e indo até aquela sala onde teve o sneak peek dele conversando com o padre dos Reapers. E é aí que rola uma briga sobre a religião deles e tal, e que esse Reaper está tentando manipular a cabeça do Gabriel, mas o Gabriel acaba acordando para a vida e enfiando o facão em seu corpo e ainda diz, eu não acredito nisso. Depois disso a gente vê a Maggie fugindo do Carver e a Maggie acaba indo para um beco sem saída, mas logo em seguida o Elijah e o Negan aparecem do nada, que mostra que era uma armadilha, então começa a porradaria. Carver mete porrada em geral, depois disso Negan encontra um sino e um saco, meio que uma areia ali, uns grãos, para ajudar o Negan e geral a derrotar o Carver. Só que aí, enquanto isso, o Elijah tá deitado, a Maggie tá ali lutando, só que ela acaba levando uma porradona na cara. Muito linda. E o Negan acaba chamando a atenção dele, o Elijah distrai ele e o Negan mete uma assinada na cara do Carver. Depois disso, a Maggie encara o Negan, vai ajudar o Elijah, mas o Elijah implora pra Maggie matar o Carver. A Maggie tá prestes a matar o Carver, mas o Daryl acaba impedindo ela, para que aí o Daryl fala o plano dele, de que eles devem usar o Carver para conseguir o que querem, que é pegar a comida e ir de volta à comunidade deles. Mas aí o Negan fala que ele tá com o Daryl e a Maggie e fala a mesma coisa. O Elijah não está de acordo pelo fato de que o Carver matou a irmã dele. Depois disso, o Daryl fala que ele pega o rádio e chama a Lia. Depois disso, a gente volta para Alexandria. A gente veja de cara o grupo lá, a Lydia, a Rosita e a Diana conversando sobre aquele apito que elas ouviram. E a Rosita dá a ideia da Lydia abrir a janela e descer para procurar as meninas e tal. Depois disso a gente vê o Aaron, que ele, ao invés de matar os zumbis, ele decidiu dar uma de Homem-Aranha e subir nos canos. Só que um cano estoura, um cano solta, ele quase cai, mas ele consegue segurar firme. E então a Lydia acaba aparecendo e fala que vai buscar algumas coisas para salvá-lo. Então ela acaba salvando ele e eles dizem obrigado um pro outro, eles agradecem. E depois o Aaron fala que eles devem ajudar a galera com um moinho de vento. Depois disso a gente vê já de cara a Maggie, o grupo da Maggie, junto com o Carver, indo para fazer a negociação. Então o Elijah pede para Maggie, não importa o que aconteça, só certifique-se de que o Carver estará morto. E a Maggie acaba dizendo que não importa o que aconteça, você sairá vivo dessa. Depois disso, o Daryl acaba dando um revólver para a Maggie, por causa das coisas darem errado. Então o Daryl aparece na frente da Lia com o Carver como refém. E então o Daryl fala o plano dele, fala a negociação, ele fala que para os Reapers seguirem ao norte e se voltarem eles vão matar o Carver. Então ele faz aquele discurso que eles estão fazendo tudo errado, que eles sobreviveram a tudo isso para quê? Para continuar lutando e matando uns aos outros. E a Lia fala que se for necessário, sim, mas o Daryl fala que não precisa e que ele está dando uma chance para que ela salve o resto da família dela e ele salve o resto da dele. Então a Lia fala, sem mais mentiras, e um sniper acaba chamando a atenção da galera. A Lia obriga geral a se mostrar, e então o Daryl acaba soltando o Carver. O Elijah fica muito puto com isso, tira a foice e vai em direção ao Carver para matá-lo, mas ele está muito fraco e acaba caindo no chão. Depois disso, Carver tenta zombar, machucar o Elijah, só que o sniper acaba dando um tiro no Carver. A Lia fica muito confusa, chama o sniper, mas a gente descobre que o tal sniper está morto e que o Gabriel assumiu o comando do rifle. Então, vendo que ela está em menor número e com menos chances, ela pergunta se o acordo do Daryl ainda está de pé. Então a Maggie fala que ela teve a chance dela e que não terá de novo mais uma chance. Então a Lia acaba fazendo a galera se render e a Maggie acaba falando que agora eles têm a vantagem sobre eles, não ela. E a Lia fala com uma voz de coragem que eles ainda podem derrubar alguns do grupo do Daryl. Continuando, o grupo começa a tomar uma decisão
uma suposta decisão matar geral ou simplesmente mandá-los embora. O grupo decide mandá-los embora e a Leah, vendo que vai perder o Carver, fica muito pé da vida, porque ela praticamente não consegue fazer com que o Daryl deixe o Carver ir com eles. A Meg vai ajudar o Elijah, mas o Elijah fica falando sobre as pessoas que eles perderam para os Reapers. Então a Meg fica chocada e acaba vendo a galera indo embora e não acha certo. Então ela puxa o revólver, mata geral, dá um tiro na Leah e mata o Carver com a foice do Elijah, que comprova a imagem que eu mostrei no outro vídeo. Depois disso a gente vê o Daryl indo atrás da Leah e pedindo desculpas por tudo que aconteceu, e ele faz a mesma coisa que ele fez com o Dwight, ele manda ela embora e nunca mais voltar. Leah acaba chorando, mas acaba indo embora de um jeito ou de outro. Então depois a gente vê a galera enchendo uma carroça de comida para levar até Alexandria. Continuando, a gente vê a Meg se despedindo da galera, indo até um lugar, falando que ela tem que fazer uma coisa, e o Negan, vendo aquilo, acaba indo logo atrás dela. E o lugar onde que ela tá indo é na igreja onde o Walden estava, aquele personagem que sumiu no episódio 3. Ele apareceu lá, estava lá escondido, só que aí ela entra lá e se é surpreendida pelo silêncio e por um Walker. Ela acaba matando esse Walker e procura pelo Walden, mas infelizmente o Walden acabou morrendo. E a Meg mata ele e começa a chorar por causa da perda de um amigo. Então a Meg acaba enterrando ele e o Negan aparece de fundo. E ele fala e ele se abre pra Meg. Ele fala que entende o que a Meg fez, fala que ela sempre faria o que fez e que ele não julga ela, mas que quando é em relação ao Negan, tendo uma promessa de que ela não vai tentar matar o Negan ou não, ele fala que é só uma questão de tempo até que ela tome a mesma decisão de simplesmente enlouquecer e atacar ele de volta. Então ele fala que não vai dar essa chance pra ela e fala que vai seguir o seu próprio caminho e acaba indo embora. Ou seja, Negan se exiliou, não sei como é que fala, de todo mundo e vai tentar o seu próprio caminho. Depois disso, a gente vê, algumas horas depois, a gente vê o Daryl e o Gabriel comendo uma comida, fazendo uma carne numa fogueira. E o Daryl acaba se abrindo pro Gabriel, falando que aquele discurso que ele fez era porque ele estava pensando sobre as escolhas que ele teve que tomar e tal. E pergunta se essas escolhas ainda importam. E o Gabriel fala que depende de quem faz a escolha. E que o Daryl pergunta se eles precisam ter fé, e o Gabriel fala que sim, que ele está tentando ter a fé dele. Então a Meg acaba voltando e ela acaba explicando o que aconteceu com o Walden e com o Negan. Depois disso a gente vê a Carol e o Jerry de vigia em cima do muro, e eles acabam vendo a galera chegando e acham estranho o fato de que tem pouca gente voltando, sendo que saiu um grupo grande no começo. Depois disso a gente vê a cena de Alexandria basicamente devastada, destruída pela tempestade. E depois a gente vê os reencontros. A gente vê Daryl se encontrando com as crianças Grimes, o Elijah se encontrando com o grupo dele, a Maggie se encontrando com o Herschel, a Lydia, o Daryl se encontrando com a Lydia e a Carol. E quando eles se encontram, a Lydia pergunta sobre o Negan e o Daryl fala que o Negan foi embora e que não vai mais voltar, e a Lydia acaba ficando triste. Bem, depois disso a gente vê o reencontro do Gabriel com a Rosita e a Coco, e o grande reencontro de Daryl e a Connie, que é um encontro bem esperado. Depois a gente vê que aconteceu da mesma forma que a gente estava esperando, que nem foi daquele roteiro que eu mostrei no outro vídeo. Depois disso, o Gabriel acaba explicando tudo o que aconteceu, que foi por causa que várias pessoas morreram para que eles pudessem sobreviver. Então o Aaron fala que depois da tempestade eles perderam muita coisa e que ele agradece pelo sacrifício deles. Então o Jerry, que está de vigia, acaba sendo atraído por alguma coisa e grita para o pessoal que tem alguma coisa vindo. E essa coisa são os soldados de Commonwealth. Os soldados de Commonwealth apontam as armas, todos começam a estar em posição de confronto, e então Eugene aparece na frente de todos dizendo que eles são amigos e que estão aqui para ajudar. Depois disso, a gente consegue ver um grupo de soldados de Commonwealth tirando suprimentos para ajudar a reconstruir a Alexandria. Depois disso, a gente vê o Eugene fazendo discurso sobre a jornada deles até Commonwealth. E ele fala que ele vai apresentar o Sr. Lance Hornsby. Não sei se eu falei certo, espero que eu tenha falado certo.
que é o representante de Commonwealth. Bem, sendo assim, Lance fica lá na frente de geral e dá o discurso dele, falando que ele está impressionado com tudo que eles construíram e que fala que é claro que eles estiveram em tempos difíceis e que Commonwealth está mais do que disposta a ajudá-los a recuperar tudo o que perderam. E ele fala sobre uma outra proposta que ele tem a oferecer, que é basicamente explicando a proposta de levar a galera até Commonwealth. Depois disso a gente vê o Daryl, ele olha para o lado e a gente acaba indo para um salto temporal de 6 meses do futuro. A gente consegue ver a Maggie e o Elijah em cima do muro de Hilltop, ou seja, a galera não desistiu de Hilltop ainda e o povo tá tudo lá. Só que aí na frente de Hilltop tem um grupo de soldados de Commonwealth e um desses soldados acaba dando alguns passos à frente, falando para a Maggie abrir o portão. E a Maggie fala que assim, não precisa ser desse jeito, mas o soldado acaba tirando o capacete e mostrando seu rosto, dizendo que precisa ser desse jeito. E o soldado é o Daryl, ou seja, podemos ver que vai rolar um trem muito louco nesse episódio. A gente vê aqui, vai ter um trem insano, vai rolar uma briga espetacular, vai rolar discórdia, ou seja, o grupo está dividido, porque a gente vê aqui na imagem aqui onde mostra o salto temporal, a gente consegue ver algumas pessoas aqui. Mas enfim, galera, isso aqui, essas teorias sobre a suposta briga entre os dois grupos, entre a divisão do grupo de Alexandria e tal, vai se ficar para outro vídeo. Galera, esse foi o episódio 9 de The Walking Dead, temporada 11, parte 2, No Other Way. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até o final. Galera, deixa o like, se inscreva, ativa o sininho, compartilha o canal, comenta aqui o que vocês acharam. E é isso. Valeu, falou, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, eu fui, falou. Até mais. Falou!